Já está rodando aí? Então, bom dia a todos. Nós estamos aqui lendo o livro, o capítulo 2 do livro do E. Michael Jones, que fala sobre aquela figura bizarra do professor Yuval Noah Harari. Eu vou ler o último parágrafo do nosso último encontro para fazer a conexão aqui com o próximo. Diz assim o último parágrafo. Assim, fazendo uso da hermenêutica fornecida pelo próprio professor Harari, somos forçados a concluir que quando ele pretende falar sobre os costumes sexuais dos homens das cavernas, Harari está, na realidade, falando sobre o comportamento sexual da Faculdade de História da Universidade Hebraica de Jerusalém. E ousemos fazê-lo sobre si mesmo. Nossas suspeitas são confirmadas pelo verbete de Harari na Wikipédia, que anuncia que ele é abertamente gay. Então, continuando a leitura. A escola da antropologia autobiográfica disfarçada, essa expressão entre aspas, tem uma história longa, se não venerável. Margaret Mead alcançou fama como antropóloga ao projetar seu relacionamento adúltero com Edward Sapir nos Inocentes Nativos de Samoa, que a gente viu quando a gente leu um capítulo do livro Modernos Degenerados, talvez o primeiro capítulo do livro, eu já não lembro mais, fala sobre a Margaret Mead e como é que ela então projeta, né, esse relacionamento adúltero nos nativos de Samoa, né? Margaret Mead, ela é uma antropóloga muito influente, né? Viveu na década de 20, teve uma vida devassa e é uma antropóloga absolutamente influente até hoje, né? E no livro Modernos Degenerados, o E. Michael Jones, ele parte da premissa de que esse tipo de comportamento de intelectuais é uma coisa recorrente. Ele trata disso no livro todo, né? Nos vários intelectuais que ele analisa, ele trata desse aspecto, que eles projetam as próprias culpas nas teorias que eles fazem, né? Então, por exemplo, quando ele vai analisar o John Maynard Keynes, que num outro capítulo, ele vai dizer que toda a economia, a teoria econômica do John Maynard Keynes vem exatamente da devassidão da vida dele, né? Como homossexual, etc, etc. E a Margaret Mead também, né? Sigmund Freud, que certa vez afirmou que todos os homens desejavam ter relações sexuais com suas mães ou irmãs, pretendia encontrar o complexo de Édipo. Após anos de investigação científica, pesquisas subsequentes mostraram que sua verdadeira fonte foi o caso adúltero que ele teve com sua cunhada Mina Bernays. Freud foi para o túmulo odiando o reverendo Wilhelm Schmidt, da Congregação do Verbo Divino, porque Schmidt expôs Totem e Tabu, é o livro dele, né? A incursão de Freud na antropologia como igualmente infundada. Uma das ficções mais notórias da história intelectual inglesa é O Estado de Natureza, que Hobbes descreveu como desagradável, brutal e breve. Se Hobbes consegue projetar as guerras religiosas inglesas do século XVII nos primeiros humanos, por que o professor Harari não pode fazer o mesmo, tendo como modelo os professores homossexuais maliciosos e fofoqueiros da Universidade Hebraica?
Então, o Hobbes, ele projetou o que ele estava vivendo e analisando enquanto ele estava vivo nos primitivos, né? E foi exatamente o que o Harari está fazendo. Então, essa história de como é que as pessoas, grandes intelectuais, projetam as próprias frustrações, os próprios pecados, os próprios as próprias perplexidades deles enquanto vivem. Na teoria que ele vai fazer, isso aí, como ele disse, tem uma história que pode ser contada, né? em várias instâncias, né? E a gente só fala desses intelectuais porque eles se tornaram absolutamente influentes, né? E projetaram toda essa teoria vinda de figuras bizarras, né? Em nós hoje em dia, né? Freud, Hobbes, Margaret Mead, são todas pessoas que desenvolveram teorias que nos oprimem hoje, né? Digamos assim. Que a gente muitas vezes, a maioria das vezes a gente não sabe, né? A gente não sabe exatamente de onde que vem essas ideias, né? Que permeiam o meio acadêmico, que se ensina nas universidades, que se ensina não só nas universidades, né? Mas até no ensino médio, enfim, na cadeia toda do ensino que a gente tem hoje, no mundo inteiro, né? Não é só aqui no nosso país. A resposta a essa pergunta não é apenas que ele pode, mas que ele faz. Ciência, entre aspas, é outra palavra. Não, tudo faz parte da guerra que ele trava contra o Logos. Não há ciência aqui, ciência entre aspas, mas há muita projeção. Ciência é outra palavra para o ódio judaico ao Logos, que assume nova ferocidade quando combinado com a raiva do homossexual contra a natureza. Ao combinar essas duas identidades, Harari se torna um mutante, como aqueles encontrados nos filmes X-Men, de Bryan Singer. O roteirista desses filmes disse que os mutantes eram uma combinação de judeus e homossexuais. Isso aí, essa referência que ele está citando aqui, de número 68, se vocês tiverem interesse, vocês podem ir lá e vocês vão encontrar. Aliás, se vocês colocarem Bryan Singer, homosexual, Jews and mutantes, vocês vão encontrar essas referências, mais de uma referência sobre o roteirista desses filmes X-Men, né? Porque são vários, né? Então, mutante é um termo derivado do darwinismo, que Singer, um homossexual judeu, então, Bryan Singer também é homossexual judeu, usa como arma para atacar a moralidade, uma das manifestações mais significativas do Logos na vida humana. Se o Homo sapiens faz parte da natureza, então a moralidade também faz parte da natureza. Porque a moralidade é a manifestação do Logos, que Immanuel Kant chamou de razão prática. A razão pura permite à mente apreender o que é verdadeiro. A razão prática permite ao homem alcançar o bem. O homem alcança o bem, o homem que alcança o bem é feliz. Portanto, a moralidade é essencial para a felicidade humana. Abre aspas. A moralidade não é sobre como o mundo é, mas sobre como o mundo deveria ser. Não é uma questão de descrição, mas de prescrição. Aqui ele está citando aquele Verschulten,
Ele tá. Verschutten, sei lá como é que esse cara chama. Ele cita muito isso. A moralidade, que garante a racionalidade da ação humana, também determina se os atos humanos trazem liberdade para o sujeito humano. Essa parte aqui é muito importante. Muito importante. Tá? Isso explica por que os darwinistas estão tão determinados em minar a moralidade, alegando que ela tem origem não humana no mundo animal. Então, isso aqui é um ponto central desse capítulo e um ponto central de toda a luta do mundo contra a igreja. Né? Porque os nossos inimigos sabem que se eles minarem a nossa compreensão sobre a moralidade, e mais ainda, se eles conseguirem que nós cometamos atos imorais, eles sabem que nós estamos nos afastando do Logos, que é Deus. Né? E não há nada que o demônio queira mais do que isso. Né? Então, você vender a ideia de que os valores morais são algo criado pelos homens, não faz parte da natureza humana os valores morais. Né? Que é isso que ele está falando aqui. Né? Lembra que o mesmo Deus que criou o universo é ele mesmo o criador das leis morais. Né? Ele criou as leis físicas e as leis morais. Certo? Pessoas como Harari contestam a racionalidade do homem porque querem minar a sua liberdade, que só existe se ele agir em conformidade com a razão. A moralidade é também a única proteção que o homem tem contra o domínio da libido dominante, né? Que é o sistema operacional de todos os impérios mundiais. O libido dominante é desejo de dominação, né? Tá certo? É dominação de um modo geral, né? Dominação dos outros, né? E o veículo para essa dominação é a luxúria, né? O mais efetivo, pelo menos, na era moderna. Né? Então, diz Santo Agostinho que esse desejo de dominação é o impulso propulsor do homem caído. Então, a moralidade é também a única proteção que o homem tem contra o domínio da libido dominante, que é o sistema operacional de todos os impérios mundiais. A libido dominante é o sistema operacional dos impérios. Né? O Império Americano, se nada estiver certo ou errado, o poder determinará o resultado de cada disputa. O Império Americano difere dos seus antecessores apenas na sofisticação de suas formas de controle. Devido à sua experiência em subversão moral, os judeus desempenham um papel crucial na administração do sistema de controle do Império Americano através da libertação da lei moral, que invariavelmente significa escravidão para toda criatura racional. Não é à toa que todos os aplicativos de pornografia, essas OnlyFans, tudo isso aí tem controle judeu, né? Toda a pornografia no mundo está ligada de uma forma
ou outra a proprietários judeus, né? Isso é um fato, né? Não é, isso é um fato e não é nenhuma teoria da conspiração, né? E os próprios judeus admitem isso, né? Certo? Porque destruir a lei moral é destruir a ação do Logos no mundo, né? E o Logos é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Quando biólogos como Richard Dawkins se referem à seleção natural, estão a invocar sua utilização como realidade última para explicar, ou seja, minar o comportamento moral. Eles estão colaborando com o sistema de controle político do império, privando o homem de qualquer fundamento para a objeção de seus esquemas. Quando o certo e o errado se tornam as opiniões dos poderosos, aqueles que não têm poder político não têm como formular as suas objeções, muito menos implementá-las. Então, é muito importante essa distinção que o Michael Jones faz aqui. Se você destrói os valores morais como valores objetivos e pertencentes à natureza humana, quando você convence as pessoas de que valores morais são relativos, de que eles são criados pelo homem, você tira da pessoa a capacidade de lutar contra o errado no mundo. E aí, o estabelecimento do que é o certo e do que é o errado vem da força do império, da força política, da força dos poderosos. Então, os poderosos determinam o que é certo e o que é errado, e você não tem como contra-argumentar. Porque não sobrou mais nada na cabeça do ser humano que pudesse fazê-lo argumentar com o império. Não é? E é por isso, veja bem, é por isso que a crítica à seleção natural, ao darwinismo, a crítica científica à teoria do Darwin não tem mais o menor sentido. Porque o darwinismo assumiu uma importância tão maior do que simplesmente ser uma teoria científica válida ou não. A gente sabe que ela não é válida, mas ela já assumiu um patamar que não adianta você discutir a questão científica do darwinismo. O darwinismo já é usado como arma contra a moralidade do nosso Deus, a moralidade dos 10 mandamentos, né? E é aí que ela tem que ser colocada, né? Isso é uma ideologia, né? Não é teoria científica nem nada. Então, a teoria, por mais que você consiga convencer as pessoas de que a teoria científica de Darwin não é válida, isso não funciona porque o darwinismo já é uma ideologia e não ciência. Então você destrói aqui embaixo, mas lá em cima ela sobrevive numa boa, né? Desconstruir ideologia é mais difícil do que... Mas muito. Mas é a mesma coisa que se aplica à questão da cosmologia. É a mesmíssima coisa. A cosmologia hoje já é uma espécie de ideologia, então não adianta se destruir cientificamente a nossa cosmologia mainstream, porque ela já é um arcabouço de pensamento que informa, que dá forma ao mundo moderno. Então, o mundo moderno não vai aceitar nunca a destruição disso, né? De você destruir
toda essa construção mental que eles fizeram em cima da cosmologia e em cima do darwinismo, né? Quando Dawkins faz do comportamento humano uma função de genes egoístas, ele apela às consciências culpadas daqueles que estão sobrecarregados pelas suas próprias transgressões da lei moral, absolvendo-os da responsabilidade. Eu tenho um gene para isso, cometi esse crime, É. eu tenho esse gene. É. Não foi minha culpa, né? Então, por isso que o homem sempre precisa da absolvição. E quando ele procura absolvições em lugares diferentes do que no confessionário, ele faz isso, ele deforma tudo, né? Outra forma de absolvição é no consultório do psicanalista, né? Tá certo? Então, existe no mundo moderno, existe um sistema que você pode recorrer para você ser absolvido dos seus pecados de forma secular, né? Nós católicos procuramos absolvição no confessionário, né? Os ateus, que precisam tanto quanto nós de absolvição, eles procuram absolvição nessas ideologias e nessas máquinas construídas para isso, né? A psicanálise é uma delas. Essas teorias de genes egoístas, enfim, também é uma forma de absolvição, né? Mas ao dar-lhes a absolvição, Dawkins os atrai para uma armadilha da qual não há escapatória. Aqueles que abandonaram a lei moral para justificar os seus pecados sexuais não podem subitamente dar uma meia volta para a mesma lei moral para se oporem à subjugação econômica. Não, eles foram apanhados na armadilha do materialismo que professores como Dawkins e Harari prepararam para eles. Harari promove o materialismo como forma de controle porque sabe, como aponta Gerard Verschuer, que aqui é o texto do Gerard, né? A chave para a compreensão dos seres humanos e das suas crenças morais não será encontrada em coisas materiais como genes, mas em algo imaterial, a mente. A moralidade vem da mente imaterial, não do cérebro ou do genoma material. O cérebro é governado pelas leis da física, da química e da biologia, mas os pensamentos e as crenças não. Não deveria surpreender-nos, então, que as pessoas conheçam o conteúdo das suas próprias mentes desde tempos imemoriais, sem saberem nada sobre cérebros e genes. Eles também sabiam sobre moralidade, sem saber nada sobre cérebros e genes. Afirmar de forma diferente reduz o funcionamento da mente ao materialismo do cérebro. Isso é basicamente o que Charles Darwin disse no antigo caderno privado. Abre aspas para Charles Darwin. Por que é que o pensamento, sendo uma secreção do cérebro, é mais maravilhoso do que a gravidade como propriedade da matéria? Só um Enfim. comentário que a Maite fez aqui. Tem a piadinha de psicólogos que falam que psicanálise é a confissão sem perdão. Isso, é isso mesmo. Isso fica claro, né? Na própria construção da psicanálise, né? E na própria propensão do Freud, né? Ser contrário à igreja, né? Enfim, judeu, né? Então, a ciência moderna, Harari nos diz
dogmaticamente. Então, veja bem, a ciência moderna não tem dogma, segundo o Harari. Mas ele coloca. Vindo de um homem que acredita que os átomos se formaram, bem como na existência do elo perdido, e que pensa ter conhecimento dos detalhes mais íntimos das vidas sexuais dos homens das cavernas, essa proposição é nada menos que absurda. Ele chega mais perto do ponto quando nos diz que... Ei, minha neta. Ei, minha neta. Ei, Rosinho. Os cientistas forneceram ao projeto imperial conhecimentos práticos, justificação ideológica e dispositivos tecnológicos. Ponto final. Sem essa contribuição, é altamente questionável se os europeus poderiam ter conquistado o mundo. Então, conhecimentos práticos, justificação ideológica e dispositivos tecnológicos. Tá certo? A ciência tem hegemonia, porque a ciência é a realidade última. A ciência é, por outras palavras, uma forma de controle, principalmente porque se tornou um substituto para dogmas, como a lei moral. Por que é que judeus como Harari estão tão interessados em derrubar a lei moral? Veja, a lei moral, os 10 mandamentos, eles fazem parte da tradição judaica. Mas os próprios judeus não. Aliás, na época de Nosso Senhor Jesus Cristo já era assim, né? Não é de agora. Não, os fariseus, né? Então, por que, né? Que eles estão querendo derrubar a lei moral? Em primeiro lugar, porque estão em guerra contra o Logos. Em segundo lugar, porque estão interessados no controle. Os judeus são sempre uma minoria, o que significa que precisam de um instrumento para projetar o seu poder sobre a maioria. O império sempre foi compatível com esse poder sobre a maioria. Abre aspas. É desnecessário dizer, informa-nos Harari, que as práticas políticas, econômicas e sociais dos judeus modernos, por exemplo, devem muito mais aos impérios sob os quais viveram durante os últimos 2 milênios do que às tradições do antigo reino da Judéia. Fecha aspas. Os judeus conseguiram prosperar em impérios ao longo da história porque são bons em administrar os sistemas de controle desses impérios. O Império Americano não é exceção. Veja aqui a concepção que o E. Michael Jones usa, né? O que ele está querendo dizer aqui é assim, que nos últimos 2.000 anos, os judeus sempre controlaram os impérios. E hoje existe um império no mundo, que é o Império Americano. E eles continuam a controlar esse império. Certo? Então, é nessa perspectiva que o Michael Jones, então, raciocina. Inclusive, ao longo de toda a obra, quando ele escreveu, por exemplo, a trilogia dele lá sobre os judeus, a trilogia não é os 3 livros sobre como é que é? O espírito revolucionário judeu, ele quis dar uma história disso. Ele conta a história disso no livro, né? O Império Americano não é exceção. Isso significa que ele controlou o Império Romano. Certo? Se o amplo percurso da história tem alguma direção na visão de Harari, é que os sucessivos impérios unificaram cada vez mais territórios sob
a sua hegemonia, culminando finalmente no Império Americano, administrado, veja bem, por quem que é administrado o Império Romano? Administrado por acadêmicos como o professor Harari, que afirma que o Império Americano se baseia na ciência e no capitalismo, e que ambos são manifestações da realidade última. Por isso, aí vocês veem a importância do sistema de universidades americanas. É lá que se forma toda essa ideologia, todo esse arcabouço teórico, militante, né? Para que os judeus continuem a dominar o Império Americano. Né? O darwinismo desempenha um papel crucial na administração do Império Americano, porque utiliza a ciência para excluir qualquer objeção moral à exploração econômica, que é uma parte intrínseca do sistema oligárquico conhecido como capitalismo. Então, o capitalismo está intimamente relacionado com o darwinismo. Né? O Ian Jones tem uma outra obra chamada Bare Metal, metal estéreo, né? em que ele vai fazer essas ligações todas. Né? Ele faz a ligação do darwinismo, da mecânica do Newton com o capitalismo, tá certo? Dos conceitos de física com o capitalismo, né? Do movimento retilíneo uniforme, né? Com o capitalismo. Isso é muito interessante. Mas, e ele mostra lá nessa obra dele, que não é à toa que no final da vida Newton foi presidente da Casa da Moeda da Inglaterra. Certo? Também com a questão da Operation Value, Operação Value também. Tudo isso já são detalhes porque o big picture aqui, que o Ian Jones está discutindo aqui, nessa parte do texto, é que os judeus sempre controlaram os impérios. E as formas de controle que os judeus tiveram sobre o império, sobre os impérios, foram várias durante os tempos. Agora, a forma de controle é essa. Tá certo? A ciência e a tecnologia, e isso do ponto de vista material, e do ponto de vista ideológico, é o marxismo. Tá certo? Que justifica. Não, o marxismo justifica o capitalismo. Né? Certo? Justifica as desigualdades, etc, etc. Controlar significa, em primeira instância, descredenciar toda e qualquer forma de logos ou de racionalidade que restringe o poder dos oligarcas. Tá bom? Você desarma os inimigos. Né? Harari expressa esse conceito na linguagem da ciência e do progresso. Mas o significado é o mesmo. Abre aspas. Uma das coisas que tornou possível que as ordens sociais modernas se mantivessem unidas foi a difusão de uma crença quase religiosa na tecnologia e nos métodos de investigação científica, que substituíram, até certo ponto, a crença em verdades absolutas. Veja, o Harari ele está se abrindo aqui. Não é? Por isso que eu falei que nós estamos fazendo o striptease dele aqui. Ele tá rasgando as vestes aqui, né? Para nós. Ele está dizendo o que significa essa crença na investigação científica, né? Substitui as verdades absolutas que Deus nos revelou, né? Tá certo? E isso a gente conseguiu ver claramente na nossa fuça, né? Na época do Covid. Se a ciência não consegue.
Então, assim, Ela inventa. na ciência, a gente conseguiu ver muito rapidamente, quer dizer, quem conseguiu, conseguiu, quem não conseguiu não vai conseguir mais, na época do Covid. Mas em todas as outras áreas, né, o aquecimento global é a mesma coisa, uma coisa que não existe, mas é consenso científico, enfim, né? E no resto tudo, são milhares de exemplos. Né? Para governar, a hegemonia deve possuir a realidade última. Isso significa que aqueles judeus que têm estado em guerra contra o Logos durante os últimos 2 milênios terão uma vantagem natural ao ascender ao topo de um império que se baseia na libido dominante, claro, e no descredenciamento intelectual de qualquer desafio à hegemonia oligárquica. Ou seja, todo mundo que vai contra o império é descredenciado intelectualmente. Como é que tem um termo moderno que fala o quê? Cancelado, né? Tá certo? O controle, em outras palavras, torna-se a pedra de Roseta que revela o significado das contradições que poluem seu livro do começo ao fim, o livro de Harari, né? O controle. Bem, pedra de Roseta, eu acho que vocês conhecem, que é aquela pedra que ajudou o Champollion a decifrar os hieróglifos. É uma pedra que tem um texto em hieróglifo, um texto em grego e um texto numa outra língua. E aí ele, utilizando essa pedra, uma pedra grande assim, que a campanha de Napoleão descobriu no Egito, e o Champollion era um dos estudiosos, acadêmicos que estava acompanhando essa. Pegou e conseguiu então decifrar, né? Essa pedra está no British Museum, né? É até no curso de idioma, Cruzeiro História. Eu tenho uma reprodução dela que eu comprei. É interessante essa pedra, é uma pedra grandona. Então, quando você fala pedra de Roseta, né, a forma de decifrar as coisas, né, a origem da decifração, né? Então, o controle, em outras palavras, torna-se a pedra de Roseta que revela o significado das contradições que poluem seu livro do começo ao fim, né? Então, o livro Sapiens, ele foi feito na clave do controle. Assim, os idiotas que vão ler o livro do Harari vão ser aqueles que vão ser controlados pelo império, desde que eles aceitem as ideias do Harari, tá certo? Então, a produção do livro foi feita para isso, para nós idiotas lermos esse livro, conformarmos com aquilo que ele nos conta e sermos simplesmente alegremente controlados. Alegremente controlados. Relaxa. Acha isso nos consultórios. Hein? Acha isso nos consultórios. Em todo lugar, né, hoje. Dado que o professor Harari... Então, deixa eu enfatizar ainda mais, né? Todas essas instâncias intelectuais, institucionais, científicas, são representantes do mesmo controle que eles estão tentando nos fazer. Então, tudo trabalha em concerto, tá? Conjuntamente, para nos controlar e nos submeter. Todo tipo de ciência, todo tipo de divertimento, todo tipo de arte, todo tipo de, enfim, informação que se recebe, tudo é para um mesmo fim. E é por isso que a mentalidade moderna, quando a gente encontra um ser humano, que pode ser nosso pai, nossa mãe, nosso primo, nosso tio, ou nosso amigo, que pensa da forma com que o império quer que ele pense,
ele parece pra gente uma pessoa intransponível, incomunicável. Ele está falando a mesma língua nossa, nós estamos entendendo as palavras que ele está falando, mas o contexto a gente não entende. Ou ele não nos entende. Porque ele já foi conformado segundo essa forma de pensar. E ele, por alguma razão, não consegue sair desse ciclo. Porque cada um de nós que vê isso aqui, ou que consegue entender e ler e apreciar um texto como o do Michael Jones, de alguma forma a gente está pelo menos com o pezinho fora do império. Tá certo? Mas tem pessoas do nosso relacionamento, do nosso relacionamento diário, né? Da nossa família, que não conseguem. Então, tudo que eles pensam faz sentido para eles. Porque essa visão que eles nos dão para nos controlar é uma visão completa, é uma cosmovisão. Que não tem. Essa cosmovisão, ela é internamente consistente. Ela só não é consistente com a realidade. Mas internamente, na sua mente. Mas como uma das coisas que eles nos ensinam é a gente não acreditar na realidade, então isso também faz sentido. Então, toda essa arcabouço que foi construído para isso, né? E esse livro do Harari, ele é mais uma expressão, né? Confundi tudo aqui agora. Também que tá aqui. Sei lá o que eu fiz com isso aqui. Mas não, tô, beleza. Mas é porque eu fui fazer. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: essa cosmovisão que eles tentam nos passar, se a gente quiser saber qual é ela, é só ler o livro do Harari. Ele concentra no livro tudo que um escravo tem que saber para ser um escravo do império. Um bom escravo do império. Dado que o professor Harari abandonou a razão em favor do determinismo biológico como fachada da libido dominante, porque é claro que eles não podem confessar a libido dominante, né? O desejo de dominar. Então eles fazem, né? Eles fazem um negócio assim, né? Então, dado que o professor Harari abandonou a razão em favor do determinismo biológico como fachada da libido dominante, não é surpreendente que o seu raciocínio seja falho ou que a sua narrativa seja atormentada por uma contradição após outra. Pouco depois de nos dizer que tudo que é humano é natural, ou seja, uma função da biologia, o professor Harari muda de montaria no meio do caminho e nos diz que nada é natural. Acontece que uma das principais coisas que associamos à biologia, nomeadamente a diferenciação de acordo com o sexo, é um produto da imaginação, como o sistema de castas na Índia e o sistema racial na América, segundo o Harari, né? Fecha aspas aqui para o Harari. Não é uma divisão natural com profundas raízes biológicas. Então veja. Primeiro ele fala que é. Depois ele fala que não é. E a coisa que é mais natural que você vê com seus próprios olhos é a diferenciação de acordo com o sexo, que ele fala que não é natural. Tá certo? Mas é claro que a gente sabe por quê, né? É óbvio que é porque ele vai justificar o seu próprio comportamento com isso, né?
Justamente quando pensávamos que Harari era um determinista biológico, descobrimos que ele também acredita que a biologia é uma construção social. Qualquer pessoa, diz-nos ele, que acredite que, abre aspas, as relações entre duas pessoas do sexo oposto são naturais e entre duas pessoas do mesmo sexo não são naturais, fecha aspas, não está em contato com, abre aspas, a realidade biológica, que é a realidade última. Mas está antes sofrendo de, abre aspas, preconceito cultural. Ao contrário dos homossexuais, que são constitucionalmente incapazes de sofrer qualquer preconceito cultural. Quando se trata de sexo, todas as apostas biológicas estão canceladas. Para defender o seu ponto de vista, Harari invoca a mãe natureza, que, sem surpresa, dada a orientação sexual de Harari, a mãe natureza, né, abre aspas, não se importa se os homens se sentem sexualmente atraídos uns pelos outros. São apenas mães e pais humanos imersos em culturas específicas que fazem uma cena se o filho tem um caso com o filho do vizinho. Entenderam? Entendeu? Então, isso é uma das chaves para o domínio, a libido dominante, tá? Isso é uma das chaves. Isso é uma das chaves para destruir a moralidade, né? Enfim, deixa eu ver até onde eu vou. Sim. Esses títulos são todos meus, tá? Não existe no capítulo, não. Eu dividi só para a gente ficar melhor posicionado aqui, né? Moralidade e justiça. Se não existe comportamento não natural, se todo comportamento é natural, né? Quando se trata de sexo, então a biologia também se tornou uma ficção, juntamente com a moralidade e a religião. A biologia, em outras palavras, deixa de ser real no momento em que é usada para defender uma ordem estável de ser que os oligarcas e seus lacaios consideram incompatível. Note que ele está chamando de oligarcas quem manda, e lacaios ele está chamando o Harari, que é quem está fazendo um trabalho mais baixo de convencer os escravos, porque o lacaio é diferente dos escravos. Os escravos somos nós, que estamos sendo convencidos pelo Harari, tá? O lacaio é o representante do oligarca que vai fazer todo o trabalho, seja intelectual, seja de outra forma, para acalmar os escravos. Os escravos estão em rebelião, então vai lá e acalma. Uhum. Ele mostra para os escravos que está tudo certo, pode ficar tranquilo, tá certo? E eles fazem isso escrevendo livros tipo Sapiens, né? A biologia, em outras palavras, deixa de ser real no momento em que é usada para defender uma ordem estável de ser que os oligarcas e seus lacaios consideram incompatível. O professor Harari, finalmente, fez contato com o reino ontológico da realidade última apenas para negar a sua existência. Quando se trata de sexo, o imaginário, entre aspas, é mais real que o biológico. Quando se trata de religião, temos uma situação exatamente oposta. A religião é um ignis fatuus, fogo fato, né? Puramente imaginário, que paira sobre o pântano do determinismo biológico. Mas quando se trata de diferenciação sexual, a natureza não tem significado algum. Qual é qual, professor?
Harari é darwinista, ou seja, materialista biológico, quando se trata de religião. Mas ele é um Foucaultiano quando se trata de biologia. Especialmente quando se trata de diferenciação sexual, que é completamente imaginária, tal como a religião e uma construção puramente cultural. A melhor explicação... Foucault já veio aqui em Belo Horizonte, né? E já participou de orgias sexuais no Maleta, né? Por isso que ele está falando Foucaultiano aqui. Mas a melhor explicação para essa contradição é a consciência culpada de Harari. Mas essa não é a única explicação. A outra explicação é o controle político. A determinação final sobre se uma ideia é real ou não depende de ela poder ser usada como uma forma de controle. A biologia, em consequência, é descartada no momento em que alguém a utilize para defender uma ordem estável do ser manifestada na diferenciação por sexo. O darwinismo é um sistema de controle eficaz porque nega a realidade de qualquer ser estável. Se tudo estiver em fluxo, não existe justiça e não há forma de se opor a uma ordem social injusta. Não é de surpreender que Harari intitule o capítulo 8 de seu livro Não há Justiça na História. Então, aqui ele chama atenção para um aspecto da teoria de Darwin que não é evidente à primeira vista, que é o seguinte: se as espécies estão evoluindo, qualquer espécie que você detecte na natureza, ela é provisória. Enfim, ela é provisória. Ela só é espécie porque nós estamos aqui agora observando. Mas daqui a pouco ela já não é. Então, a própria realidade da espécie, ela fica um pouco no limbo. Tá certo? Embora ninguém tenha visto nenhuma transição de espécie, mas é a ideologia. Então, essa fluidez, esse fluxo permanente, né, é o que faz com que nada seja permanente, tá certo? E, portanto, nenhuma ordem social é permanente, muito menos justa ou injusta, porque não é permanente, né? Então, se não há justiça, os poderosos vão implementar o que eles acham que é justiça, né? É o que ele vai falar aqui. Em vez de deixar as coisas assim e dizer-nos que o poder faz a justiça, como as discussões socráticas lá nos falavam, né? Aquela discussão do Sócrates com o Gorgias, acho que é Gorgias, sobre justiça, enfim. Harari tenta justificar a sua eliminação da justiça da história, distinguindo o que é biologicamente determinado daquilo que as pessoas meramente tentam justificar através de mitos biológicos. Afirmando que uma boa regra prática é, abre aspas, a biologia permite, a cultura proíbe. Então veja bem. Como diz o Ian Michael Jones aqui, se ele deixasse as coisas como estão e dizer assim, olha, não há justiça e, portanto, o poder faz a justiça. Tá bom? Não, ele quer ser sofisticado. E ele não quer entregar o cheque assinado, né? Então, ele vai usar essa desculpa darwinista, né? Então, a biologia permite, a cultura proíbe. Então é isso que ele dá, a ideia dele é essa, né? A cultura, continua ele, abre aspas, tende a argumentar que proíbe apenas aquilo que não é natural. Mas do ponto de vista biológico, nada é antinatural. Agora ele voltou, tá? Tudo o que é possível é, por definição, também natural. Um comportamento verdadeiramente antinatural, que vai contra as leis da natureza, simplesmente não pode existir. Por isso, não precisaria de proibição.
Fecha aspas para o Harari. Entende o raciocínio do rapaz aqui, né? Como ele não considera que as leis morais são naturais e pertencem à natureza humana, ele está reduzindo o natural ao biológico. Tá certo? Então, é isso que ele está fazendo aqui. Ele fala assim, de acordo com a definição de Harari, a cultura é a única coisa que não é natural. E isso acontece... Por que acontece isso? Abre aspas. Na verdade, nossos conceitos de natural e de não natural não são tirados da biologia, mas da teologia cristã. Chegamos. Chegamos aonde que nós temos que chegar. Tá certo? Teologia cristã. É toda a culpada aqui. Nós acabamos de descobrir a culpa de tudo. É a teologia cristã, né? É reconfortante, agora o E. Michael Jones está falando, né? É reconfortante saber que o professor Harari acredita, na verdade, mesmo que ele use a frase para promover o que é obviamente falso. Mas será que ela é verdadeira para dizer que a diferenciação de acordo com o sexo não faz parte do mundo biológico ou natural? Isso seria difícil de afirmar. O que Harari realmente está realmente nos dizendo, é que ele é o autonomeado e indiscutível comissário da realidade última, que se trata de biologia. Qualquer um que insista que homem e mulher tenham um significado e que o nosso professor homossexual não aceita, é imediatamente descartado pelo tribunal por ser associado à teologia cristã, o que é um insulto se você é um judeu. Se você é judeu. Então, o Michael Jones só está mostrando as incoerências da própria posição do Harari, né? Ao fazer isso, o professor Harari põe à prova a nossa credulidade e põe em perigo o seu próprio papel como comissário bem-sucedido do Império Darwinista Americano de controle político. Aquele denomina o Império, né? Império Darwinista Americano de controle político, através do apetite gerido pelo Estado. Todo o edifício do controle imperial é baseado em uma premissa inexistente, a saber, a improvável inexistência de Deus. Então, aqui é um trecho do Sapiens, tá? Um trecho de Harari. O significado teológico de natural é de acordo com as intenções do Deus que criou a natureza. Os teólogos cristãos argumentam que Deus criou o corpo humano pretendendo que cada membro e órgão servisse a um propósito específico. Se usarmos nossos membros e órgãos para o propósito previsto por Deus, então será uma atividade natural. Usá-los de maneira diferente da que Deus pretende não é natural. Mas a evolução não tem propósito. Os órgãos não evoluíram com um propósito. E a forma como são usados está em constante fluxo. Entenderam aqui? Entenderam? Ele sabe o que é a teologia cristã. Ele sabe o que nós acreditamos. Certo? Só que ele tem uma arma que funciona na cabeça dele e ele pretende que funcione em todas as nossas cabeças. Porque ele é o comissário do bem-sucedido Império Darwinista Americano de controle político. Tá? Então, esse trecho aqui é um dos vários trechos do livro, né, que revelam, né, que tiram a roupa do Harari, né, sobre isso. Né? Então, a evolução é sem propósito, né? Não tem propósito. Se a gente quiser ir na física, né? O movimento retilíneo uniforme também não tem propósito, né? Enfim, coisas que não têm propósito, tá certo?
são coisas que a gente deve duvidar. Né? Porque no caso do movimento retilíneo, a ideia é que ele continua, né? É um movimento sem propósito. É um movimento sem propósito. Mesma coisa da evolução. Um movimento sem propósito. Concordamos plenamente com o que Harari tinha a dizer sobre Deus e o propósito da natureza. Mas Harari está tão empenhado em refutar a teologia cristã que não conseguiu ver que minou o princípio fundamental da seleção natural, quando ele nos disse que os órgãos não evoluíram com um propósito. O objetivo do sucesso da seleção natural não é a luta pela sobrevivência? Isso não se qualifica como propósito? Não é esse o propósito que está no cerne da ideia de sobrevivência do mais apto? A sobrevivência não é um propósito? Não é por isso que um organismo com olhos mais aguçados vence outro que não consegue ver tão bem? O olho não tem propósito? O olho vê? O ouvido ouve? O nariz detecta odores? A asa permite o voo? Para onde quer que olhemos na natureza, vemos um propósito. O objetivo do leão é pegar o cervo. Se formos darwinistas, vemos a seleção natural ajudando o comportamento intencional de alguns organismos em detrimento de outros, a menos que estejamos cegos, como o professor Harari, por uma animosidade judaica em relação ao cristianismo e uma animosidade homossexual contra a natureza. Abre aspas, os cientistas que estudam o funcionamento interno do organismo humano, nos informa Harari, não encontraram nenhuma alma lá. Os cientistas, sabe? Não sei se você sabia, eles não encontraram. Argumentam cada vez mais que o comportamento humano é determinado por hormônios, gênesis e sinapses, e não pelo livre-arbítrio. As mesmas forças que determinam o comportamento dos chimpanzés, lobos e formigas. Os nossos sistemas judiciais e políticos tentam, em grande parte, varrer essas descobertas inconvenientes para debaixo do tapete. Mas, com toda franqueza, por quanto tempo poderemos manter o muro que segura o departamento de biologia dos departamentos de direito e de ciência política? Olha que coisa sensacional, hein? Então, veja, gente, eu sinto informá-los que os cientistas não detetaram a alma humana. Tá? Como já mostramos, não há separação. Biologia, conforme interpretada pelos professores de darwinismo, recebeu a força da realidade última num sistema de controle completo. Todas as objeções baseadas no logos são descartadas por esse sistema ideológico. Todas as reivindicações religiosas e morais são desmascaradas como irreais pelo apelo à biologia, o que equivale a dizer ao determinismo biológico. No entanto, qualquer apelo à biologia, como prova de que a complementaridade sexual faz parte da natureza, é desmentido pela afirmação de que todos os papéis sexuais são criados culturalmente. Veja, existe uma contradição interna, mas ninguém percebe assim. As pessoas normais não percebem isso. Né? É, como dizem, cara, eu ganho, coroa, você perde. Ou como afirma o professor Harari, abre aspas, os mitos, e não a biologia, definem os papéis, os direitos e os deveres dos homens e das mulheres. Fecha aspas. As palavras significam o que o professor quer que elas signifiquem. O livro de Harari não é tanto uma história, mas uma celebração. Como ele diz,
do casamento da ciência e do império, que se uniu para criar o sistema operacional do Império Americano. Pensadores judeus como Harari desempenham um papel crucial na união dos dois, dando-nos uma leitura da riqueza das nações. Abre aspas, o mais importante manifesto econômico de todos os tempos, fecha aspas, que soa como se tivesse sido copiado dos escritos do economista da escola austríaca Murray Rothbard. Na perspectiva, isso é o Harari falando, né? Nesta perspectiva, a política econômica mais sábia, deu uma andadinha mesmo. Nessa perspectiva, minha neta está andando aqui, viu, gente? Vocês me desculpem. Nesta perspectiva, a política econômica mais sábia é manter a política fora da economia. Reduzir a tributação e a regulamentação governamental ao mínimo e permitir que as forças de mercado sigam livremente o seu curso. Os investidores privados, livres de considerações políticas, investirão o seu dinheiro onde possam obter o maior lucro. Assim, a forma de garantir o maior crescimento econômico, que beneficiará a todos, industriais e trabalhadores, é que o governo faça o mínimo possível. Essa doutrina do livre mercado é hoje a variante mais comum e influente do credo capitalista. Harari está... Adam Smith, nesta leitura, parece muito com Gordon Gekko no filme né? No filme Wall Street, que é uma fala do filme, né? O que Smith diz-nos Harari, como se nos contasse a história por dentro, é de fato que a ganância é boa. Então, aqui nós vemos os tentáculos, o que é levar a ideologia darwinista ao máximo. Tá certo? O que é esticar o argumento do determinismo biológico quando é possível e dos mitos e dos costumes culturais, de outro lado, para justificar a não diferenciação, enfim, os vários sexos, etc, etc. E como que isso é feito na prática? O Harari, ele está nos dando uma aula de como que isso é feito, uma aula de como que eles querem nos doutrinar, certo? E a última parte, nós vamos parar por aqui, porque a última parte vai ser extraordinária desse texto. O Paraíso das Drogas. Essa parte é realmente uma coisa extraordinária para se ler, tá? E nós vamos ler com atenção e com gosto isso aqui. Não no próximo sábado, porque o nosso cinegrafista não estará aqui. Não, sábado que vem eu vou estar aqui. Ah, vai estar? Ah, então pronto. Então vai ser no próximo sábado. Tá certo? Nós terminaríamos isso aqui em grande estilo. Inclusive, uma das palavras que contém a sua última sessão aqui é uma palavra chamada, uma expressão chamada Tikkun Olam. Certo? E vamos ver aqui muitas coisas interessantes sobre o paraíso das drogas e como que, enfim, tudo, as coisas que ocorrem na medicina, enfim, na medicina hoje, como é que nas crianças, né, como é que elas são diagnosticadas? Toda criança é doente de várias formas hoje em dia, né, mentalmente, né? As escolas estão cada vez mais apavorando os pais, porque toda criança que vai para a escola e tem várias siglas hoje em dia que são usadas, né? E outra coisa, chama os pais e exige que os pais façam isso, ou levam no psicólogo, etc. Então,
o sistema está todo integrado agora. Para você cair nessa malha. Tá certo? A malha do império. A malha das ideias do Harari. Né? Por isso que esse capítulo é importante, para a gente entender toda a malha e toda a extensão da coisa. Tá certo? Do ponto de vista teórico e ideológico. Tá bom? Tem alguma pergunta aí? Alguma observação? Não. Então, gente, muito obrigado pela presença. Semana que vem, então, nós nos ocuparemos da última parte desse texto, tá bom? Fiquem com Deus. Salve Maria.